uma pessoa muito importante na palavra de Deus, que é uma simples menina. Você já parou para pensar que uma simples menina pode falar muito conosco, pode ser instrumento de Deus na nossa vida? Às vezes a gente acha que ela é uma menininha, deixa para lá, né? Não dá muita atenção, mas olha, essa menininha, ela é tremenda. Esse é o tema da nossa mensagem desta manhã, uma simples menina. Então abra sua Bíblia aí em segundo livro de Romanos, capítulo 5, obrigado, Reis. Vocês acreditam, irmãos, que eu, durante a mensagem, nessa semana fazendo a mensagem, estava lá, Reis, e eu lia Romanos. Reis, e eu lia Romanos. Eu falei, não estou acreditando, não é que eu falei Romanos agora? Olha. Mas é 2 Reis, irmãos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Irmãos, esse capítulo é um capítulo muito interessante, talvez até conhecido. Quem não conhece Naamã? Quem não conhece Eliseu? Quem não conhece Geazi? Pode vir aqui contar a história. Brincadeira. Não vou deixar não, né? Senão, né? Corre tempo, não dá, né? Mas eu queria fazer um resumo com vocês desse capítulo aí, enquanto vocês abrem aí, né? Naamã era quem? Comandante, não é isso? Comandante do rei lá da Síria. Ele era poderoso, ele tinha prestígio, afinal, né, ele era o grande comandante. Só que ele sofria um problema. Qual o problema? A lepra. E aí, o que aconteceu? Ele ficou sabendo de Eliseu e ele foi atrás de Eliseu para ter essa cura. E lá foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Ele ficou meio assim, poxa, o profeta pediu para eu fazer isso, mas eu vou lá, vou fazer. Vou lá me banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele se banhou e ele foi curado. E aí ele falou assim, poxa, vamos dar um presente para você, profeta. Mas ele não quis aceitar o presente. E aí entra quem? Geazi na história. Geazi, que era um servo dele, ele achou assim, quer saber? Meu senhor foi muito tranquilo, muito bonzinho. Geazi não merecia isso tudo. Vou correr atrás dele e vou conseguir alguma coisa. E ele foi lá, correu atrás de Geazi, e ele falou assim, olha Geazi, eu estou aqui em nome do meu senhor, estou aqui no nome do profeta. É que chegaram dois jovenzinhos, né? E eles estão precisando de 2 mudas de roupas finas e só 35 quilos de prata, só isso que eles estão precisando. E aí Naamã falou, claro, pode levar. Quando o profeta descobriu, o que aconteceu? Isso aí, ele falou assim, Geazi, você não devia ter feito isso, Geazi, não devia ter feito isso, porque você fez, você vai ficar com a lepra de Naamã. Esse é o capítulo 5 de 2 Reis. Só que, de forma proposital, eu não falei da simples menina. De forma proposital. E a gente sabe, né, pessoal que está estudando aí, faz resumo, as informações mais importantes não podem faltar. Mas eu deixei de propósito, porque eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler juntos, irmãos? Ler juntos? Não, eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Ali está 2 Reis 1, é isso mesmo? É o capítulo 5. Eu acho que está um... Pode ir? Então tá bom. Vou ler então. Depois da morte de Acabe, não é essa parte não. Ali é o capítulo 5. Mas tá bom, já que vocês abriram, eu posso ler aqui na minha parte também. Diz assim então, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor,
pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Só até aqui, irmãos, só até aqui. Irmãos, como eu disse para os irmãos, Naamã era um homem muito poderoso, muito poderoso. Se você tiver aí a nova versão Almeida atualizada, ela diz que Naamã era um herói de guerra, para vocês perceberem como Naamã era importante. Naamã era um homem valente, cheio de poder e prestígio. Imagina aquele comandante assim que o pessoal fala assim: rapaz, esse me representa, esse aí, olha, é poderoso, esse aí é forte. Mas, como eu falei, ele tinha um grande problema. E qual que era o problema dele? A lepra. A lepra. E os irmãos devem saber, né, que a lepra era uma doença muito complicada, incurável, e ela tinha um alto contágio. Então o que acontece? Essas pessoas, elas eram obrigadas a deixar as suas casas, eram obrigadas a deixar, né, os lugares onde elas conviviam, e eram obrigadas a viver só entre os leprosos. Você imagina que situação complicada era essa doença. Mas você pode estar pensando: pastor, se a doença era tão assim complicada, por que Naamã continuou como comandante do rei? Você conseguiu? Eu falei assim: rapaz, tem a ver isso, né? Por quê? Porque possivelmente a doença de Naamã estava no início. Como estava no início, dava para esconder. Mas a grande questão, irmãos, apesar disso, a qualquer momento, Naamã poderia perder todo o seu prestígio, todo o seu poder e, quiçá, perder a sua própria vida. No versículo 2, nós já vemos que a Síria atacou Israel. E você que lê a Bíblia, você está falando: pastor, mas eu li lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 34, que teve um acordo de paz. E como que eles estão quebrando esse acordo de paz, pastor? Então, esse acordo de paz realmente estava em vigor. A grande questão é que naquela parte ali da fronteira sempre existia um certo atrito, um certo problema. E foi justamente nesse atrito, nesse confronto ali, né, de fronteira, que essa simples menina foi capturada. E ela foi arrancada da sua família, ela foi arrancada do seu lugar para servir a mulher de Naamã. E aí, meus irmãos, você sabe o nome dessa menina? Alguém sabe? Nem eu. Não sei. Vocês sabem quem eram os pais dessa menina? Não? Nem eu. Vocês sabem alguma coisa dessa menina, a não ser de onde que ela veio? Nem eu. Eu só sei disso também, irmãos, porque a Bíblia não fala nada sobre essa menina, não dá nada, não dá um sinal além do que a gente poderia imaginar. Por isso que eu coloquei aqui uma simples menina. Só que essa simples menina, ela foi poderosamente usada pelo Senhor. Se você tirar essa menina da história, não vai ter milagre. Se você tirar essa menina da história, o profeta não vai conhecer, Naamã não vai conhecer o profeta. Vocês conseguem entender a importância dessa menina? E da mesma forma que essa simples menina foi usada pelo Senhor, você também
vai poder ser usado pelo Senhor. E eu queria pensar aqui ainda sobre essa situação dela. Vamos tentar mergulhar na história? Se coloque no lugar dessa menina. Imagine você sendo apenas uma menina, apenas um garotinho, e sendo arrancado dos seus pais. Como que ficaria? Tenso, né? Complicado. Imagine agora que você foi arrancado dos seus pais, mas você também foi arrancado do lugar onde você vivia, das pessoas com que você estava perto. Seria fácil? Seria muito complicado, né? Foi justamente essa situação complicada que o Senhor usou para abençoar a vida de Naamã, para trazer a cura física, mas mais que a cura física, foi usado para trazer a cura do Senhor, a salvação do Senhor para essas vidas. E por que eu estou falando isso? Talvez você esteja passando uma situação muito complicada na sua vida. Talvez as notas não estejam tão azuis, né? Talvez tenha uma situação complicada na escola, talvez tenha uma situação complicada na sua vida. Mas eu quero dizer para você que talvez o Senhor pode pegar essa situação complicada que você está vivendo para ser bênção na vida de uma outra pessoa, para trazer cura para essa outra pessoa, para, quem sabe, ganhar essa alma para Cristo. E aí o nosso sofrimento ganha um novo olhar, uma forma do Senhor poder usar para estar mudando a vida de alguém. Vamos reler o versículo 3? Você pode ler comigo? Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, uma simples menina que teve uma simples atitude que transformou a vida de um grande comandante. Você consegue entender que você também pode ser esse grande instrumento das mãos de Deus? Porque eu enxergo aqui, irmãos, que essa simples menina, ela foi um instrumento usado por Deus. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa. Deus poderia ter usado um adulto, um senhor, uma senhora, um jovem, mas escolheu essa simples menina para transformar, para ser o instrumento dele. Isso mostra, irmãos, que Deus, Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Às vezes, nós não damos muito valor, né, aos menores. Fica quieta, menino, para de falar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eles também são instrumentos do Senhor para abençoar a nossa vida. Querido adolescente, vocês podem ser instrumentos nas mãos do Senhor. Meu irmão que está aqui, meu irmão que está aí também, você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, fazer a diferença. E aí eu quero dizer para você, não se apoie nas suas dificuldades, não. Às vezes nós ficamos dando desculpas, que nós não somos capazes, mas Deus quer usar a nossa vida da forma que nós somos. E se Deus quisesse usar uma outra pessoa, Ele teria usado uma outra pessoa. Mas Ele escolheu cada um de nós para ser esse instrumento dEle. E lembre-se, quem realiza é o Senhor. Quem realiza é o Senhor. Além dessa menina ser instrumento do Senhor, eu aprendo uma segunda coisa com essa menina. É a fé dela. Ela compartilhou a fé. Vocês observaram que ela chegou para a senhora dela e falou sobre o profeta? Na minha terra tem um profeta poderoso.
Olha, eu tenho certeza que se o meu Senhor fosse lá, ele ia ser curado, ia acontecer algo importante na vida dele. E eu quero te encorajar, meu querido, a você compartilhar a sua fé também. Eu quero te influenciar para você contar para as pessoas do Deus onipotente, do Deus onipresente, do Deus onisciente, né? Aquele Deus que pode tudo, aquele Deus que sabe tudo, aquele Deus que tem todo o poder para transformar qualquer situação, esse Deus salvador, esse Deus nosso Senhor, esse Deus de amor. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você compartilhou com alguém sobre o seu Deus? Eu tenho certeza que você entende que é Deus que te dá tudo, é o Senhor que nos dá. E qual foi a última vez que você compartilhou que foi o Senhor que te abençoou, que foi o Senhor que esteve com você, que foi o Senhor que abriu a porta? Irmãos, essa menina abriu a boca, ela foi instrumento do Senhor, e ela foi usada pelo Senhor porque ela compartilhou da fé, do que ela cria. Vocês conseguem entender o quanto isso pode mover e mudar o mundo? Não perca a sua oportunidade que o Senhor nos dá. Irmãos, já há um certo tempo eu tenho orado ao Senhor da seguinte forma: Senhor, não me deixe fora dos seus planos. Senhor, não me deixe fora dos seus planos. Irmãos, Deus está agindo. E tem gente que está, eu não estou vendo Deus. Não está vendo Deus porque você não está perto dele. E eu tenho falado: Senhor, não me deixe fora dos seus planos. Eu quero ser instrumento do Senhor para abençoar vidas. E eu tenho estimulado os jovens e os adolescentes a fazerem isso. E aí eu fui deixar um tempo atrás meu carro na oficina, e o carro e a oficina era próxima da igreja. Eu falei assim: não vou ficar aqui na oficina não, vou deixar o carro aqui e vou para a igreja. Fui para a igreja. E Senhor, não me deixe fora dos seus planos. Senhor, me dê oportunidade de falar do teu evangelho para outras pessoas. E aí essa rua não era uma rua principal, então não tinha muitas pessoas, mas eu sei dizer que tinha uma senhora na minha frente. Aí eu falei: vou falar de Jesus para essa senhora. Aí eu comecei a conversar comigo: mas como que eu vou falar de Jesus para a senhora? Nem sei o nome dela, nem sei de onde que ela é. Como que eu vou chegar nela? Tá bom. Irmãos, eu falei: tá bom, eu tenho que chegar de alguma forma. O que eu fiz? Apertei o passo para chegar perto dela. Na hora que eu passei, ela falou assim, se ela estivesse aqui, eu passei um cadinho, aí ela falou assim: bom dia, o dia está lindo. Eu falei: mexeu comigo, era o que eu precisava. Eu falei assim: é verdade, esse dia está lindo, porque Deus fez esse dia lindo. E aí, irmãos, eu comecei a conversar com ela, e falei para ela do amor de Jesus. Querido, Deus nos dá a oportunidade, em todos os momentos, para falar do amor dele. É na rua do nada, é na fila do banco, é no ponto de ônibus. E se vocês observarem, irmãos, as pessoas querem ouvir. Sabe por quê? Elas chamam a gente. Você está no ponto de ônibus, a pessoa está assim: nossa, o senhor está atrasado, esse ônibus é horrível. Não é assim? É assim que acontece. Nunca passa na hora. Ainda bem que Deus não se atrasa, não é? Porque se ele se atrasasse, a gente não estaria mais aqui. Vocês conseguem entender que Deus dá umas dicas, umas deixas para nós falarmos do amor dele? Você está no banco, a pessoa está o quê? Falando da fila do banco, da demora da fila do banco. Irmãos, por aí vai. Então Deus nos dá várias oportunidades. Por isso, não deixe a oportunidade passar, né? Faça como essa menina, ela compartilhou, né, o que ela sabia. Olha que interessante, ela compartilhou o que ela
sabia o que ela sabia. Ela sabia do profeta, ela sabia que o profeta tinha poder para fazer as coisas acontecerem. E eu pergunto para você: você conhece Deus? Pastor, você está de brincadeira, né? É claro que eu conheço Deus. Não, mas eu não estou falando de conhecer Deus, de ouvir falar. Eu estou falando de você ter as suas experiências com o Senhor. Se você fosse falar de Jesus para alguém, você iria falar do que Jesus faz na vida do seu líder, na vida do seu pastor, ou na vida de alguém, de algum missionário, ou você ia falar daquilo que Deus faz na sua vida? Talvez nós precisamos buscar mais o Senhor. Precisamos ter os nossos momentos com Deus, né? De buscar esse conhecimento. E aí, irmãos, pegando um gancho, eu queria falar para vocês que alguém falou para essa menina do profeta. Ou alguém levou essa menina num culto, aonde esse profeta estava, que ele conheceu, que ela conheceu. E por que eu estou falando isso? Queridos papais, queridos vovós, titios, responsáveis, querido adulto, você deve ensinar algo aos menores. Você tem essa responsabilidade. Há umas semanas atrás, nós tivemos uma reunião com os pais dos adolescentes. E uma frase que me marcou muito foi assim: os seus filhos vão ser educados por você ou por outra pessoa, mas eles vão ser educados. E eu pergunto a você, querido papai, titio, vovô, responsável, você tem ensinado os menores a amarem a Deus? Vocês têm ensinado a eles terem uma devoção ao nosso Senhor? Esse papel também é nosso. Por isso, ensine. Essa simples menina, ela também desejou o bem para o seu inimigo. Vocês conseguiram perceber que ela desejou o bem para o seu inimigo? Irmãos, a gente já pensou um pouquinho sobre isso. Naamã foi terrível. Naamã era um monstro. Naamã foi aquele que catou ela, tirou ela da família, tirou ela do lugar dela. Ela tinha tudo para odiar Naamã. Na verdade, né? Às vezes o ser humano odeia o outro por muito menos, né? Por muito menos. Me fez uma brincadeira que eu não gostei, você fica chateado. Deixou o carro na frente da minha garagem, fica chateado. Deu uma fechada no trânsito, fica chateado. O ser humano fica chateado por várias coisas. Inclusive eu, irmãos. Inclusive eu. E aí vem essa menina e quebra a gente, né? Ela vem e nos ensina que nós devemos amar o nosso inimigo, apesar de toda crueldade. É interessante, irmãos, que Jesus nos ensinou isso também. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 33. A gente pode ler junto? Vamos lá? Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que forte essas palavras de Jesus. Que mérito tem você gostar da sua mãe? Gostar da mãe é fácil, gente. E mais fácil ainda é gostar da avó. Não é verdade? Hoje nós estávamos em Niterói, voltamos hoje cedinho, 6 horas a gente estava acordando vindo para cá. Bernardo ficou em prantos. Vovó Tetê, vovó Tetê, vovó Tetê. Né? Aí eu fiquei pensando, gente, que amor é esse? Ver só de vez em quando. Mas vó devia viver 200 anos, né? 200 anos. Porque elas fazem tudo para agradar os netinhos, né? Como não gostar? Como não gostar das avós?
É fácil gostar da avó. Quero ver gostar daquele que te perturba. Quero ver você gostar daquele que sempre está com uma agulha te alfinetando. Quero ver você gostar daquele que te persegue. Quero ver você gostar daquele que fala mal de você. Quero ver você gostar daquele que não faz aquilo que você gostaria que fizesse. Esse é difícil. Mas vou falar para você, talvez seja mais fácil gostar desses do que gostar de Naamã. Mas apesar dessa situação toda complicada de Naamã, ela fez o bem, ela desejou o bem, e é justamente isso que Jesus nos ensina, nós fazermos o bem para aquele que nos faz bem, mas também para aquele que nos faz mal, e não só fazer o bem, Ele manda amar, você consegue entender isso? Ele manda você amar. E será, irmãos, que nós estamos preparados para amar essas pessoas? Ou será que nós precisamos estar clamando ao Senhor para que encha as nossas vidas com o amor dEle, para que nós possamos amar essas pessoas? Eu acho que nós estamos nesse grupo, de pedir para que Deus nos ajude a amar essas outras pessoas, né? E aí, irmãos, caminhando para o final, a gente vê que a mulher de Naamã, ela fez uma coisa muito interessante. Ela deu ouvido ao que aquela simples menina estava falando. E é interessante que não só a mulher de Naamã, como Naamã também deu ouvido. Porque Naamã poderia falar, mulher, você é maluca, fica ouvindo essa criança, a menina. Mas não, ele deu ouvido, tanto é que ele foi falar com o rei. E incrível, irmãos, o rei também deu atenção para a menina. Naamã, vai lá procurar o profeta, para você se livrar disso. Vocês conseguem entender, irmãos? A mulher de Naamã ouviu aquela simples menina. O Naamã ouviu por tabela, e o rei também ouviu. E por que eu estou dando essa ênfase? Nós ouvimos os menores, nós damos ouvidos aos nossos queridos netos, filhos, ou será que nós julgamos? Essa criança não vai ter nada para me acrescentar, por que eu estou ouvindo? Queridos, precisamos ouvir mais os nossos adolescentes, os nossos filhos, os nossos netos, porque eles têm muito para nos acrescentar. E aí eu aproveito esse gancho e pergunto para você, qual é o tempo que você tem gastado com o seu filho, com o seu neto? E qual é o tempo que você tem gastado com isso aqui? Essa dói, né? Essa dói. Irmãos, nós temos investido um tempo alto no celular e temos esquecido de investir um tempo alto com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, com os menores. E aí eu quero encorajar você que é membro aqui da igreja a investir um tempo também com eles, de chegar e perguntar, e aí, como vocês estão, como está a escola, como que está o coração? Porque nós também somos família, e família de sangue, sangue de Jesus. Então nós devemos amar a eles também, investir nosso tempo com eles. No dia do adolescente batista, hoje, nós aprendemos com uma simples menina. E o que nós aprendemos com essa simples menina? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você ouvisse as minhas palavras. E eu gostaria que você pensasse aí com Deus, fizesse a sua reflexão aí com Deus. Feche seus olhos. Faça a sua reflexão com Deus. Pense com Deus. Essa menina passou
por coisas muito ruins. Foi arrancada da sua mãe, do seu pai, da sua família. Foi levada para um lugar que ela não conhecia. Fico imaginando os transtornos que essa criança passou. E Deus vem, pega essa situação tão difícil e usa para curar Naamã, e usa para salvar Naamã. Irmão, meu querido irmão, meu querido adolescente, talvez você esteja passando por um momento muito, muito difícil. Um momento em que você não gostaria de estar passando. Que você talvez possa estar falando: Senhor, transforma a minha vida. E Deus quer usar a sua vida para transformar outras vidas. Esse momento difícil pode ser bênção para outra pessoa. Nós vimos também que Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Talvez essa menina não tivesse um conhecimento intelectual enorme, uma formação incrível. E Deus falou assim: eu quero usar você. Às vezes nós falamos: tem tantas pessoas melhores do que eu, Deus não vai querer me usar. Tem tantas pessoas mais velhas do que eu, que Deus não vai querer me usar. Mas, meu querido adolescente, Deus quer usar a sua vida. Meu querido adulto, jovem, adolescente, senhor, senhora, Deus quer usar a sua vida, porque é Ele quem usa. Nós aprendemos com essa simples menina que nós devemos compartilhar a nossa fé, compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero te encorajar a você ser boca de Deus também. Mas aonde, pastor? Onde você for, eu quero te encorajar a você falar de Deus. Está no ponto de ônibus? Fale de Jesus. Está na fila do banco? Fale de Jesus. Olha, eu tenho tentado não desperdiçar nem quando eu vou pagar o pedágio. Poxa, pastor, mas é muito rápido. É verdade. Mas na hora que a pessoa abre a janelinha, eu dou um sorriso. Já dou o dinheiro certinho. Na hora que ela me devolve o pagamento, né? Eu falo assim: Jesus te ama e se importa com você. Deus te abençoe. É o máximo que eu posso falar naquele momento. Mas eu não deixo passar as oportunidades. Não deixe passar as oportunidades também. Deus quer usar a sua vida. Nós vimos com essa simples menina que nós precisamos conhecer Deus. E como que a gente conhece Deus? Lendo a sua palavra. Invista tempo de leitura da palavra. Invista tempo de oração. Qual foi o último dia que você fez um momento devocional? Só você e Deus. Que você abriu o seu coração para Deus. Busque ao Senhor. E por fim, nós vimos que essa menina fez o bem, sem olhar a quem. Talvez essa parte a gente dê um pouco mais de trabalho para Deus. Porque amar quem nos faz bem é fácil. Agora amar quem nos machucou de alguma forma, essa é muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode ajudar você a transformar a sua vida, ter uma vida diferente. Essa menina apontou o profeta para Naamã. Olha, aquele profeta pode trazer cura.
E eu quero apontar para você Jesus. Jesus pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Jesus pode transformar a sua vida como transformou a minha. Eu tinha 11 anos quando o Senhor me chamou. 3 meses depois eu estava passando pelo batismo, porque eu tinha certeza daquele que me transformou. E Ele pode transformar a sua vida também. Mas o que o Senhor transformaria uma criança de 11 anos? Que pecado uma criança de 11 anos tem? Não mata, não rouba, não desvia dinheiro, mas mente, mas deseja o mal e está caminhando para o inferno se não entregar a vida a Jesus. E Jesus me salvou, e Ele pode salvar você também, meu querido adolescente. Pode salvar você também, meu querido adulto. Deus pode curar a nossa vida física? Claro que pode. Não curou Naamã? Deus pode nos curar também. Mas mais que curar a nossa vida, Deus deseja salvar a nossa vida. Porque um dia tudo isso vai passar. A melhor coisa que tem é a salvação em Jesus. Vamos orar? Ó Deus, como que uma simples menina nos ensina de uma forma tão grande. Tão grande. Senhor, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com essa menina. Nos ajude, Deus, a sermos seus instrumentos. Nos ajude, Senhor, a abrir a nossa boca para falar do Senhor. Nos ajude, Deus, a conhecer o Senhor cada dia mais. Nos ajude, Senhor, a fazer o bem sem olhar a quem. Nos ajude a amar aquele que pisa no nosso calo. Deus, se há pessoas aqui que precisam ser transformadas, que não conseguem liberar perdão, que o Teu Santo Espírito possa estar tocando nos corações. Ajude-nos, Senhor. E eu quero orar também por aqueles que talvez precisam, Senhor, de uma bênção especial do Senhor. Talvez uma cura física, como a de Naamã. É o Senhor quem cura. É o Senhor que tem poder e nós cremos nisso. Então, Deus, se há alguém aqui em nosso meio que precisa dessa cura, que se for da sua vontade, agora sejam curadas para a glória do Teu santo nome. Mas nós queremos e pedir, Deus, que mais que pelo nosso corpo físico, que um dia vai perecer, que um dia vai morrer, queremos orar, Deus, pela salvação do nosso espírito. Pai, salva pessoas aqui neste lugar, que elas possam dizer como Naamã, que verdadeiramente há Deus em Israel. Salve essas vidas para a glória do Teu santo nome, porque isso só o Senhor pode fazer. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus.